Neste vídeo eu faço uma análise comparada dos filmes Boa Noite, Mamãe, um de 2014, a versão austríaca, e o outro, um remake americano de 2022, que está disponível na Amazon Prime. Será que muitos fatos mudaram? Essas mudanças foram significativas? Foi realmente necessário esse remake? É o que eu vou comentar aqui. Portanto, fica aqui um alerta porque esse vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu a nenhuma das versões, recomendo você não ver esse vídeo. Ou prossiga se você não se incomodar com spoilers. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, bem-vindos ao meu canal. No vídeo em que eu comentei sobre o remake americano, eu havia dito que eu não tinha assistido essa versão austríaca e que, portanto, eu não poderia fazer essa comparação. Mas o que eu tinha lido é que a versão original ela era muito mais brutal do que o filme de 2022. O que eu li também é que esse filme da Amazon Prime não foi bem recepcionado pelos críticos e pelo público de uma forma geral, porque trata-se de um remake, então há todo o conflito da não necessidade de se replicar o filme. Mas houve também um grupo que gostou do filme e que defendeu que essa versão de 2022 tem uma proposta diferente do filme original. E se você está gostando do vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui no canal para fazer com que o projeto se mantenha aqui na plataforma. Bom, agora que eu já vi os dois, eu posso dar aqui a minha opinião. E já adiantando, eu me identifico com um grupo que achou que não houve necessidade dessa replicação do filme. Porque, para mim, não houve mudanças assim marcantes. As alterações foram poucas, assim, foram mais relacionadas ao modo e à causa dos acontecimentos. Mas o fator surpresa, que mais me impactou, se manteve o mesmo. E qual era aqui a questão central do filme? O Lucas, o irmão gêmeo do Elias, estava morto, mas para o Elias era muito difícil ter que encarar essa realidade. Ele precisava lidar com a culpa da morte do irmão, porque ele achava que ele tinha sido responsável por tudo isso. Então ele vivia nessa negação, ele não era capaz de se lembrar de nada, porque essa era uma forma de ele se proteger. E aqui a gente está falando de irmãos gêmeos e dizem que esse elo entre os irmãos gêmeos, ele acaba sendo mais forte até, né? Esses traumas provocaram um transtorno dissociativo de identidade, a dupla personalidade no Elias. E ele vivia nessa personalidade contrastante. Uma hora ele achava que era mãe, depois não. E essas alucinações do Lucas induziam esses comportamentos dele. É como se o Lucas fosse uma vozinha diabólica na cabeça dele e quando ele tentava dar o apoio à mãe, aí o irmão dizia que não era a mãe dele. Ele vivia nesses conflitos internos. Assim, dito isso, para mim não precisaria desse remake, porque o ponto central é a culpa, mas com intensidades diferentes. O filme de 2014, ele é muito mais desconcertante, muito mais pesado, inclusive ele me provocou pesadelos, porque aqui nós temos personagens mais complexos. Essas duas crianças, elas são mais frias, elas são mais introspectivas comparado com os atores, os irmãos Krovotski, que interpretaram o Elias e o Lucas nesse filme de 2022. Já que eles apresentaram uma voz mais dócil, foi uma sensação bem diferente. Por ser um filme que envolve crianças e todas as atrocidades que eles fazem com a mãe, isso gera muito impacto na gente, porque a gente já associa inocência, boas condutas. Então há esse choque de realidade, principalmente no primeiro filme. Para quem é mais sensível, eu recomendo o filme de 2022. Ele é bem mais leve, até a classificação indicativa dele é menor para maiores de 14 anos, comparado ao de 2014, que é para maiores de 16 anos, então ele contém bem mais cenas perturbadoras, mas a gente não pode esquecer de dar os devidos créditos para a versão austríaca, porque assim, toda a criatividade está nessa versão original. É como se você pensasse uma ideia no seu trabalho, na sua escola, e depois alguém viesse, usufruísse da sua ideia para fazer a apresentação e todo mundo ficasse, nossa, que criatividade, mas aquela ideia não foi da pessoa posterior, né? Então a gente tem que dar os devidos créditos aqui para a versão austríaca.
Então agora eu vou comentar sobre as similaridades e diferenças entre os dois filmes. Eu não vou conseguir esgotar todas elas, porque senão o vídeo ficaria bem extenso. Inclusive, aliás, eu acredito que esse vídeo já esteja longo, mas eu selecionei aqui alguns fatos importantes que eu gostaria de mencionar. Na versão de 2022, nos primeiros minutos, vemos o pai dos meninos deixando o Elias e o suposto irmão imaginário, o Lucas, na casa da mãe. E há aquele estranhamento com esse primeiro contato com ela, já que eles começam a pensar que ela seria uma impostora em razão da máscara que envolve todo o seu rosto. Mas não só por causa disso, mas também porque ela impõe algumas regras aos meninos, e aqui vocês já sabem que eu estou me referindo, na verdade, apenas ao Elias. E uma dessas regras, ela diz que ele não pode entrar no celeiro. E outro motivo também porque ela se recusa a cantar para o Elias, uma canção que ela sempre costumava cantar antes de ele dormir. E isso, para ele, já é um forte indício de que ela é impostora, porque a sua mãe biológica jamais faria isso. Claro, por eu estar vendo o filme da perspectiva do Elias, logo no início eu já desconfiei que de fato aquela não fosse a mãe dele. Mas foi no momento em que ele invade o celeiro e que essa mãe é agressiva com ele, eu não tive dúvidas. Para mim, ela estava escondendo a mãe dele real naquele celeiro. Mas é quando depois o filme dá aquela reviravolta e a gente já sabe aqui da história. Diferente da versão de 2014, em que não vemos o pai, as primeiras cenas são bem mais intrigantes, em que aparecem os meninos brincando de esconde-esconde. Inclusive, eles vão realizar também essa mesma brincadeira no Rio. Só que o Elias, ele vai ficar nervoso, porque ele começa a chamar o irmão, o Lucas, e ele fica submerso na água, a gente só vê aquelas bolinhas. Então a gente começa a ficar aflito também. Ou seja, se nesse filme de 2022 o Elias matou acidentalmente o irmão porque a arma estava carregada e ele não sabia, aqui o Lucas, ele já morreu afogado. Mas não por dolo do Elias, porque a gente já percebe no início do filme que os dois têm um carinho muito grande pelo outro. Mas foi algo que não estava na esfera dele. Foi uma brincadeira em que, infelizmente, isso acabou acontecendo. Então, essa questão toda que envolve o suspense no celeiro, a gente não encontra no filme austríaco. O suspense, ele veio através das cortinas de persiana, que se fez muito presente na versão original. Um ponto para o filme americano é que, logo nos primeiros momentos, eu já tive essa desconfiança, eu já senti esse ar assustador de que aquela mulher que aparece não é a mãe dele. No filme austríaco, eu já demorei mais para sentir isso. Claro, eu assisti o remake antes, então já meio que sabia da história, mas eu me coloquei em uma situação, em uma hipótese, e se eu estivesse vendo esse filme austríaco antes? Eu senti que eu começaria a ter um certo estranhamento na parte em que ela é mais agressiva com Elias e ela pede para repetir 10 vezes que ela é a mãe dele. Por outro lado, o figurino de 2014 está bem mais realístico, bem mais fidedigno a quem fez uma cirurgia plástica. Em ambos os filmes, a gente vê essas duas mães que realizaram essa cirurgia plástica como forma de renovação, uma forma de seguir em frente. Elas estão em busca por mudanças, já que a morte do Lucas não gerou impacto apenas no Elias, mas nessas mães, mas também no casamento delas, porque houve essa separação, e também na carreira delas, porque elas abandonaram o trabalho. Até nessa versão original, a gente vê o Elias descobrindo, através do notebook da mãe, que a casa está à venda. Então, assim, ela quer recomeçar, ela quer esquecer todo o seu passado. Mas essa forma de ela lidar com os problemas acaba sendo prejudicial, porque é uma falta de comunicação entre ela e o marido, e entre ela e o Elias. Então, ela não quer resolver esses conflitos do passado, mas uma hora esses problemas vão vir à tona e vão vir em proporções muito maiores, que é o que a gente vê aqui como consequência no final do filme. Em nenhum momento a gente vê ela falando sobre um tratamento com Elias, porque
ele não tem aquelas condutas porque ele quer, mas sim em razão de todas as perturbações psicológicas, muitos conflitos internos nele e ele não sabe como lidar. Esses problemas acabam surgindo em pesadelos do Elias. No filme de 2014 a gente vê a presença marcante de insetos. Ele tem pesadelos de que a mãe por dentro está tomada de insetos. Diferente aqui na versão de 2022, que ele vê a mãe arrancando a sua pele e ela aparece com um aspecto de uma mulher como se ela estivesse queimada, como se ela fosse um monstro. Outro ponto é que nessa versão original também a gente tem figuras religiosas, a gente tem elementos religiosos como o crucifixo. Quando os meninos fogem, eles vão à igreja pedir para que o padre os levem à delegacia para eles explicarem toda a situação. E já na versão original, eles se abrigam na casa de um vizinho, uma casa abandonada, e eles estão achados pelos policiais, que vão levá-los até a casa da mãe, assim também como na versão austríaca, em que o padre leva os meninos até a casa da mãe. É nesse momento em que o Elias vai ter esse contato com a mãe já sem o rosto enfaixado, enquanto na versão original eles já tinham tomado ciência, já tinham visto o rosto da mãe antes mesmo de eles fugirem. E aqui uma curiosidade em relação à carreira dessas duas mães é que ambas são famosas. Uma é apresentadora de TV austríaca e a outra aqui no de 2022, ela é uma celebridade, uma atriz, mas elas desistiram da profissão em razão de todo o episódio que aconteceu com o Lucas. Para mim, sem dúvidas, o que tornou o primeiro filme mais perturbador foi os minutos finais do filme. Foram minutos muito mais tensos do que o segundo, porque aqui no primeiro filme o menino parece não querer cessar as suas condutas para poder descobrir se aquela é a mãe verdadeira ou então fazer com que ela se revele de fato que é a mãe dele. Já no segundo, ele já interrompe essas atividades quando ele deseja chamar o Uber e fugir para a casa do pai e deixar a mãe naquele estado. Já no primeiro filme, a intenção do menino não era essa. Ele queria ir até o fim. Mas nos dois filmes há essa questão da lente. O Elias interroga a mãe, o porquê da cor do olho dela está diferente. Outro ponto que deixou o primeiro filme mais tenso foi o momento em que a mãe está no quarto e a Cruz Vermelha chega. A gente acha que eles vão ser os responsáveis por cessar aquelas atividades do Elias, mas não, ele chega logo ali naquele momento, diferente do segundo filme, que os policiais quem chegam à casa, e foi um momento assim bem morno, que eu não me senti tão apreensiva assim como no primeiro. E o impacto assim maior de fato foi que no de 2014 a mãe ela foge. No de 2022 é o menino quem liberta a mãe. Aqui não, ela foge, só que o Elias já tinha criado toda uma armadilha no momento em que ela cai e ele o arrasta para casa, né, fazendo então toda aquela brutalidade final. E esses momentos finais foram bem difíceis porque é o momento em que o Elias pede para ela dizer o que o Lucas está fazendo naquele momento e ela diz desesperada que ela não é capaz de vê-lo. E é quando também ela diz que não foi culpa do Lucas e a gente já entende o que está acontecendo, que ele tem essa alucinação do irmão e que ele vive essas confusões mentais. No segundo filme, nos momentos finais, o Elias consegue romper com essa fantasia temporariamente. A gente não vê mais o Lucas ao lado dele, é o momento que ele liberta a mãe, eles vão até o celeiro, mas quando a mãe diz o que aconteceu, causa todo esse impacto nele, é o momento que ele empurra a mãe e depois ele volta para sua fantasia de novo, agora já com a presença do Lucas e da mãe dele. No primeiro filme, a gente quase sempre vê o Elias acompanhado do Lucas e principalmente aqui nos momentos finais. Comentando então aqui já sobre os dois filmes, para mim o primeiro filme ele foi mais ambíguo, porque no segundo filme a gente vê o Elias saindo do celeiro, a gente vê que ele consegue fugir daquelas chamas, já que no primeiro não, a gente vê o Elias incendiando a casa
ele correndo, mas a gente não vê esse momento de saída dele. Então isso faz nos questionar se ele ficou ali ou não. Mas, na minha perspectiva, ele saiu sim da casa. E é tanto que os momentos finais eu entendi que ele está observando a casa e a gente vê até a sombra da mãe, assim, bem pequenina saindo da casa, que já é um momento de alucinação dele. E é quando então ele vai ao encontro da mãe lá naquele matagal, achando que ela ainda está viva, e ao momento final em que eles parecem, né, juntos, abraçados, a mãe, ele e o Lucas. Agora ele tendo que lidar com mais esse outro trauma, tendo que lidar com mais essa outra personalidade nele também. Mas houve quem interpretou aqui que o Lucas teria ficado então na casa e que ele teria tido o mesmo fim que a mãe. Mas assim, ao meu ver, não. Ao meu ver, ele conseguiu fugir, sim. Então, após essa extensa comparação entre os dois filmes, o problema maior que eu senti aqui nessa segunda versão foi a originalidade e a criatividade. Não é um filme péssimo, mas a questão é que ele não é inovador. Para quem já viu o primeiro filme, não vai se sentir impactado com esse segundo filme, e é aquilo, a gente tem que dar os créditos à versão original. Não é que esse filme 2 seja péssimo para mim, mas é que ele utilizou das mesmas fórmulas do primeiro. Ele fez alterações que não foram significativas assim. E você, o que você achou dessas duas versões? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. E até o próximo vídeo.